Assim como todo mundo, eu sou um procrastinador. Mas, como personal trainer, eu preciso ajudar os meus alunos a melhorarem os hábitos deles. Então, eu preciso estudar sobre o assunto e, por isso, inclusive, eu uso muito das coisas comigo e venho melhorando. Uma das coisas que eu identifiquei que me ajudou a melhorar a procrastinação, eu vou contar para vocês daqui a pouco. Mas antes, é preciso entender que nós temos neurotransmissores responsáveis pela motivação, que nos fazem agir ou deixar de agir, especialmente a dopamina. E entender que ela é liberada de forma paulatina, gota contra gota, mas também é com enxurradas de dopamina. Então, quando você tem aquela necessidade de falar uma coisa que não deve, ou tomar álcool, ou comer chocolate, é a hora que está liberando aquela descarga de dopamina, você quer fazer uma aposta nos jogos de aposta, ver pornografia, esse tipo de coisa. E tem aquela conta-gota de dopamina que vai te mantendo motivado para fazer aquelas coisas mais chatas, mais corriqueiras, mais repetitivas. Então a gente precisa entender que tem uma parte do cérebro responsável por isso e que esse sistema tem que estar bem ajustado. E tem formas de que a gente faça isso. Outra coisa eu entendi é que, além dessa questão bioquímica, né, neuroquímica, é a questão do comportamento, o perfeccionismo. Estar sempre esperando a melhor oportunidade para fazer determinada coisa. Por exemplo, daqui a 30 minutos eu vou ter que levantar para fazer almoço, então não vou ler aqui. Daqui a pouco eu tenho que sair para levar a Antonella para a escola, então nem vou começar a ler porque não vai render nada. Essa mania de esperar estar numa situação adequada para iniciar alguma coisa ia me afastando, por exemplo, da leitura, né, de livros e tal, que é coisa que eu gosto. E eu fui identificando isso e um dia, com uma aluna lá que ela estava me esperando para fazer a avaliação, ela parou em pé, começou a ler lá uns minutinhos. Eu falei, uai, se essa menina consegue ler 2, 3 páginas, ela é uma ótima leitora, então eu vou fazer isso também. Aí comecei então a, a, a criar esse hábito. Cada brecha, eu agora não penso assim, não vou começar porque só tenho 5 minutos. Eu falo, não, eu vou aproveitar porque eu tenho 5 minutos. Então, além de entender a parte da neuroquímica, eu entendi essa parte comportamental. E eu consegui fazer isso por dois motivos. O primeiro, que eu entendi o valor. Eu dei valor maior a essa questão da leitura. Então, por isso, faz sentido para mim fazer essas ações. E eu vi aqui por outras coisas. Às vezes eu tenho alguma coisa chata para fazer repetitiva, eu fico criando outras coisas e dou muito valor para essas outras coisas. Por exemplo, eu tenho que ir ali fazer uma coisa chata no estúdio. Só que eu falo assim, não, fazer um vídeo é mais importante. Então eu acabo deixando de fazer aquela coisa que eu sei que é importante, mas vou fazer vídeo. Ou então vou ler um artigo. E vou deixando aquilo de lado. E aquilo é importante, ele não é urgente, mas é importante. Então você vai procrastinando. E é importante identificar quais são as tarefas importantes, quais são as urgentes, quais são aquelas que não trazem tanto resultados. Então, identificar que você está sendo perfeccionista, identificar, esperando a situação perfeita, identificar como que você está dando valor às tarefas, é fundamental. E então, me obrigar a ficar naquelas tarefas mais chatas, mais recorrentes por mais tempo, não abandoná-las, como forma de treinamento, de treinar essa parte que libera dopamina ao conta-gota, que é aquela que vai devagarzinho, né, te mantendo não com um pico de entusiasmo, mas com a motivação suficiente para fazer. Então, é fundamental tomar conta desse entendimento para que a gente diminua a procrastinação. Ainda tem momentos que eu estou procrastinando e eu vejo, eu já tenho uma consciência sobre mim, sobre os meus sentimentos, sobre o meu jeito, e aí eu vou percebendo aquilo que eu estou fazendo. Então é interessante quando a gente toma consciência que a gente percebe que está procrastinando. E aí esse é um primeiro passo. E aí eu começo a reavaliar, não, mas isso aqui vai valer a pena eu fazer ou não? Olha, eu estou procrastinando, será que não é melhor fazer outras coisas? Então você começa a ter essa reflexão e vai entendendo que não é só uma questão de força de vontade. Você precisa treinar para deixar de ser procrastinador. Então isso está me ajudando muito. Essa questão do livro foi assim, um marco para mim, porque me mostrou muito que eu tenho essa mania perfeccionista de ficar esperando
a melhor situação para começar a agir. Então, às vezes, eu não vou realmente terminar aquilo naquele tempo curto que me liberou, mas às vezes eu já vou adiantar muita coisa só de iniciar. Então, essa questão toda, e para que isso seja colocado em prática, é preciso a gente moldar o nosso microambiente. Então, por exemplo, de novo na questão da leitura, eu já comentei com vocês que eu passei a usar o livro físico ao invés do celular, porque assim eu não tenho agentes que me distraem, que é o próprio celular, as notificações, então eu já reduzi isso. E como eu estou sempre com o celular na mão, o que, que eu fiz? Eu não estou conseguindo não ficar com o celular na mão, então eu estou pondo o livro em cima do celular. Então, aonde que eu levo o meu celular, eu estou levando o livro. Então, eu estou dentro de casa, eu levo o livro lá para o escritório, eu levo o livro na hora que eu vou dormir, eu saio de casa, eu levo o livro junto e põe no carro enquanto eu estou dirigindo o livro do lado do celular o tempo todo. Então eu estou manipulando meu microambiente para ficar me forçando a pensar naquela tarefa. Isso está me ajudando bastante, né, em relação a esse hábito de leitura. Eu estou terminando o 10º livro em menos de 40 dias, então está sendo rápido. Olha para você ver, 10 livros. E antes eu ficava esperando ter 1 hora para ler muitas páginas. Agora eu entendi que se eu parar várias vezes no meu dia, 5 minutos, vários pouquinhos minutos, 6 minutos, 10 minutos, e ler 5 páginas, ao final do dia eu já li 20, 30 páginas, dependendo. Então, eu esse momento, né, esse entendimento sobre como eu estava procrastinando a minha leitura, me abriu assim demais a visão e eu venho melhorando bastante sobre isso. Então, fica a dica, resumindo tudo, primeiro entender que é uma questão neuroquímica, que tem a dopamina, que ela é liberada de forma diferente, tem 2 formas de ser liberada, que tem uma região do cérebro responsável por isso, entender que o nosso cérebro tem neuroplasticidade, então nós podemos moldar isso para deixar de forma eficiente, provavelmente se você é um procrastinador ele está agindo de forma ineficiente. Depois, aprender a dar valor às coisas certas, né? Aquelas que realmente vão ser importantes, independente se são urgentes ou não, aquelas que vão realmente moldar o nosso futuro. Além de aprender a dar valor, não ser perfeccionista ao ponto de ficar esperando a situação perfeita para começar esse hábito e gerar um microambiente capaz de proporcionar a ação ser concretizada. Bacana? E aí, Tonton? Gostou? Ela está aqui fazendo para a casa dela. Não está procrastinando, né, Tonton? Você sabe o que é procrastinar? Você vai aprender, você vai aprender.